Olá, bom dia a todos os alunos da 222 do Colégio Senhor Bom Jesus. A gente começa mais uma aula. Hoje é dia 30, quinta-feira, muito gelado na rua, só picolé mesmo para aguentar esse frio danado que a gente tem aí na rua. E a gente continua com os nossos estudos. O que a gente vai ver hoje, então, né? Nós iremos trabalhar hoje especificamente, principalmente o quê? O primeiro reinado. Então, a independência do Brasil, o que mudou no Brasil, quais são as grandes novidades com a independência e como vai ocorrer o primeiro reinado brasileiro, né? A partir de 1822. Então, como é que o Brasil, então, o único país da América Latina, o único país da América, das Américas, né, a ter um rei, vai se comportar, como vai se organizar esse Estado, né, como vai se organizar essas estruturas sociais, esse desenvolvimento urbano, esse desenvolvimento do funcionamento desse Estado, como é que ele vai ocorrer, né? Então, sobre todas essas demandas, sobre todas essas dúvidas que a gente está vendo aqui, que eu estou lançando para vocês, a gente vai tentar tirar agora com a nossa aula de hoje. Antes de começar a aula, eu gostaria de saber de vocês se vocês estão tranquilos, estão conseguindo compreender todos os processos que a gente está passando, desde a vinda da família real para o Brasil, o contexto internacional, que é um contexto de fechamento de fronteiras, de expulsão dos portugueses, né, da família real e de toda a nobreza lá de Portugal, lá da Europa, vindo para cá, trazidos especificamente pelos ingleses, né? E os ingleses tendo, então, alguns privilégios econômicos, alguns privilégios com a nossa economia. Até aí, tudo bem, pessoal? Todo mundo está conseguindo entender? Tá, Ler tá dando para entender tranquilo, senhor. Beleza, vocês leram o capítulo, né? Que eu pedi para vocês lerem o capítulo 17, para tentar entender como é que foi esse processo, né? Então, já que vocês estão dizendo que está tudo tranquilo, eu vou propor uma questão para vocês, tá? Então, quem quiser acompanhar essa questão, ela está ali na página 22 do livro texto de vocês, é uma questão do Enem, é uma questão, então, que envolve a vinda da corte para o Brasil. Tá? Então, se vocês me permitirem, eu vou ler a questão e eu vou perguntar a vocês aí o que vocês marcariam de resposta correta para a questão da página 22. Beleza? Vamos lá. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Então, a metrópole veio para a colônia. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários reais, né, que continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após 1808. Então, além da família real que vem para o Brasil, além da nata da corte que vem para o Brasil, que lá tinha regalias em Portugal e que vai ter regalias aqui, olhem só, continuam a vir os parentes dos nobres que ficaram na Europa e que não conseguiram vir lá em 1808. E eles continuam a vir para o Brasil. Então, vamos lá. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem, letra A, incentivado o clamor popular pela liberdade, letra B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana sobre a colônia, letra C, motivado as revoltas escravas contra a elite local, letra D, obtido o apoio de grupos constitucionalistas portugueses, e letra E, provocado os movimentos separatistas das províncias da colônia. Qual das alternativas? Gostaria que eu lesse de novo? Eu leio de A novo. letra B. A letra B. E por que a letra B? Quem é que respondeu, por favor? Eu. Eu, por favor, me diz aí que eu não estou vendo. Eduardo. Ah, o Eduardo.
E aí, Eduardo, por que que tu acha que foi o enfraquecimento do pacto de dominação? Porque antes a colônia era em Portugal e agora foi para o Brasil, né? Então não tem mais o comércio para a Europa e Antes a colônia, não. Antes a metrópole era em Portugal. Isso, metrópole. Isso, e a metrópole agora já está no Brasil. A corte está aqui. Então houve, de certa maneira, um enfraquecimento do pacto. Aliás, houve o fim do pacto, né? Perfeito. Essa é a resposta correta, né? A resposta correta da questão do Enem, da página 22, e a letra B de Brasil. Muito bem, muito bem. É isso aí. Né? Então nós vamos ter essas características, né, que são muito interessantes da gente perceber que uma camada, uma elite, uma nobreza portuguesa vai ficar nas barras desse Estado, dessa corte aqui no Brasil, né, sugando a corte brasileira, né, pedindo migalhas, né, com os benefícios para poder sobreviver. Essa gente não sabe trabalhar. Primeiro, eles não sabem trabalhar, eles não trabalhavam. Aliás, trabalho para os portugueses era um sinônimo de escravidão. Era ruim, era péssimo. Então, vocês têm que tentar entender isso. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder ir para a nossa aula. Então, revendo o que a gente começou a ver na aula passada, a gente vai ver aqui que a dependência econômica do Brasil, ela passa a ser da Inglaterra, né? Quer dizer, o Brasil começa a depender dos ingleses. E por que isso? Olha aqui. Na trajetória, após perceber, então, que Dom Pedro proclama a independência do Brasil, eu disse que eu queria mostrar para vocês, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu queria mostrar para vocês o quadro da independência do Brasil. Para a gente poder analisar todos juntos aqui. Ah, mas está muito pequeno. Vou ver outra imagem, peraí. Vamos ver essa aqui. Todos estão vendo essa imagem aí, pessoal? Sim. Tá, beleza. Eu quero que vocês observem o seguinte. Deixa eu só colocar aqui a Rafaela para dentro da turma aqui. Tá. Eu quero que vocês observem o seguinte. Essa figura aqui ao centro é Dom Pedro I. Tá? Essa pintura aqui, então, é uma pintura que ela diz, é do Pedro Américo, né? Ela diz muito da nossa independência, né? Ela é uma pintura que ela tá aqui, ó. Pedro Américo pintou ela, deixa eu ver aqui, em 1888. Uma tela a óleo, é imensa essa tela aqui. E ela, de certa maneira, ela vai contar uma história para a gente. Então, geralmente as pinturas contam uma história. Então, aqui é a história, né, de Dom Pedro estar aí com a espada a riste, falando a famosa frase, né? Qual é a frase mesmo? Não é independência ou morte? Independência ou morte, né? É isso que a gente aprende com a tia da escola, né? Com a prof de história ou com o prof de história. Na verdade, essa cena aqui, ela pouco verdadeira, né? É uma cena, é uma encenação, né?
Então, foi uma caracterização aqui do pintor, do Pedro Américo, sobre a independência. A gente consegue enxergar aqui, se vocês fizerem uma força, né, que aqui ao centro está Dom Pedro. Ao lado, né, de Dom Pedro, do lado da espada aqui, a gente tem uma elite que caminha, né, que vai estar cavalgando com Dom Pedro, que seria uma elite, uma elite portuguesa, uma elite brasileira, principalmente uma elite brasileira, uma elite brasileira que está ali apoiando Dom Pedro, né? São os grandes latifundiários brasileiros que querem que Dom Pedro faça justamente isso, né? Que estão à direita, que são o braço direito de Dom Pedro, né? Querem que Dom Pedro declare independência porque acreditam que o Brasil não possa voltar a ser colônia de maneira alguma. Lembram que a gente teve a Revolução do Porto? E os portenhos, portugueses, né, a burguesia de Porto queria que o Brasil voltasse a ser colônia e Portugal, e Dom João voltasse a Portugal, e Dom Pedro voltasse a Portugal, e que o Brasil voltasse a ser, então, de novo explorado. Quer dizer, a elite brasileira ficou enlouquecida com isso e queria muito que Dom Pedro fizesse a independência do Brasil. Aqui, então, a elite brasileira, aqui, né, os grandes latifundiários, donos de escravos e tal. Aqui estão o exército de Dom Pedro. Né? Então, se a gente observar aqui, ó, são todos, né, são cavaleiros, né, que estão vestidos com uniforme de exército e que, ao mesmo tempo que Dom Pedro levanta a espada, também levantam a espada. Diferente aqui, ó, da elite, que não tem espada, eles têm o quê? Chapéus, ó. Eles levantam os chapéus. Aliás, usar chapéu era uma coisa de elite, né? Então, vejam, levantam os chapéus. Aqui... Ô, senhor, Oi. o Marcelo tá tentando entrar e tu não tá aceitando ele, tá falando aqui. Ah, é verdade. Eu não tinha visto aqui. Ele tinha que tem que passar na coordenação, Marcelo. Chegando atrasado da aula, tem que passar na coordenação. Então, vamos lá. Desculpa, Marcelo, foi sem querer, não tinha te visto, estava empolgado aqui, explicando aqui e não tinha te visto. Então, olha só. Dom Pedro I, a elite, né, que está aqui ao lado dele. Aqui está o exército, né, que é o exército que está acompanhando a guarda real portuguesa de Dom Pedro, né, brasileira. E agora vem o mais curioso, né? Quer dizer, uma independência é feita pelo seu povo e não, né, é um movimento que tem que emergir do povo. E onde está o povo? Ah, meu querido, esse quadro está cortado, na verdade, aqui, ó. Mas aqui nós temos uma carreta, tá? O que é uma carreta? São bois de canga, né? Que eles estão com uma canga, puxando uma carreta de toras aqui, a gente consegue enxergar que são árvores. Né? E quem está puxando isso aqui é uma pessoa descamisada. Estão vendo aqui que é uma camisa rasgada, né? Tem uma vara na mão para bater no boi. É uma pessoa, um mestiço, né? É uma pessoa que ela é negra, ela é um mestiço, e ela está olhando para isso aqui, está trabalhando, né? Ela está passando com aquela carreta de toras, e ela olha para a cena e fica sem reação. Ela fica olhando para aquela cena de maneira assim a não entender o que está acontecendo, né? Vocês conseguem perceber isso? Então, a sutileza de Pedro Américo na hora de pintar o quadro, né? Porque o povo, ele não participa da independência do Brasil. O povo, ele fica onde? Ele fica à parte da independência. Ele olha, né, e não entende o que está acontecendo. Ele continua a trabalhar. Até porque a gente viu aqui, né, que a independência do Brasil aqui, ela é feita por uma elite, ela é feita por um nobre, um príncipe herdeiro do trono de Portugal, que é Dom Pedro. Então, Dom Pedro não é brasileiro, ele é nascido, ele aqui é Dom Pedro I, lá em Portugal ele é Dom Pedro VI. Né? Então, quer dizer, ele não representa
o povo brasileiro. Mas ele está fazendo a vontade de quem? Em outras palavras, a vontade da elite brasileira, né? Apoiado pela elite brasileira. Né? Obviamente existia uma mobilidade social, né, para apoiar, principalmente na cidade, mas o povo mesmo ele não participa, né, da independência. E se a gente parar para pensar sobre isso, a gente, né, depois de analisar esse quadro, algum de vocês já foi algum dia nos desfiles de 7 de setembro, que a gente tem aqui em Porto Alegre, aqueles desfiles que tem aqui lá no gasômetro ali? Alguém já foi? Do Exército? Eu já fui. Já Acho que já foi? fui. Legal. E como é que é? Como é que é o desfile, assim? Vocês participam do desfile? Tu conseguiu Ô, participar? Sorão, que é ali perto da Orla? Isso. Tá, eu já vi também. Não, a Tá. gente não participa, a gente só olha eles marchando, né? Então, olha só. Até hoje, nós olhamos a nossa independência, a passagem não participa dela. A gente fica do outro lado da corda, olhando passar a independência do Brasil. Já viram que brincadeira que fazem com a gente, né? Quer dizer, a gente pouco participa, né? A gente pouco comemora. Diferente, por exemplo, de um estado como o estado americano, né? O estado americano como é que é? Pô, é feriado e as pessoas usam as cores e colocam nas casas e, né? É uma outra história, é uma outra comemoração, né? Até porque a independência americana, ela teve luta, ela teve guerra, ela teve participação civil, né, na luta. Aqui no Brasil, a gente viu ali, né, não teve luta, foi uma decisão. E uma decisão de um cara que não era nem brasileiro, né? Um cara que decidiu para manter alguns benefícios aí, né, para um grupo pequeno, né, de empresários e tal. Então, É que, ô, Sorão, eles também são bem mais patrióticos que a gente, né? Nos Estados Unidos. sim, sim, sim. Aqui, o Brasil, a gente confunde muito o patriotismo brasileiro com o futebol, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas as pessoas usam o verde e amarelo na Copa do Mundo, basicamente, né? Ou quando tem que derrubar algum governo, né? Já viram isso, né? Que botam o verde e amarelo, camisa da CBF. Não é nem uma camisa pró-Brasil, é uma camisa da CBF, né? Que é uma entidade extremamente corrupta, né? Uma entidade que todo mundo sabe, os presidentes dela são proibidos de circular nos outros países porque senão são presos, né? Inclusive tem um preso lá em Nova York. Então, assim, o que eu quero com isso, né? Eu quero mostrar para vocês que a nossa independência ela não foi forjada, ela não foi feita, né? De certa maneira, não teve uma participação popular maciça, né? Não teve nós não desenvolvemos um nacionalismo muito forte, tão forte quanto, por exemplo, o nacionalismo que vocês acabaram de dizer aí, do americano, né? Então vamos lá, deixa eu ver onde é que eu botei aqui. Perdi. Acabei fechando aqui. Então a gente vai ver aqui que o processo de independência ele vai ser uma independência política, mas a gente vai ficar dependente economicamente dos ingleses, né? Porque o Brasil deve muito ainda para os ingleses, e a gente vai continuar com um latifúndio muito grande. O processo de agroexportação, o Brasil continua sendo fornecedor de produtos agrícolas e para exportação, né? Uma monocultura, quer dizer, nós vamos ter o desenvolvimento de apenas uma cultura para exportação, a gente não tem uma multicultura de produção, né? A gente vai produzir
uma coisa em específico, e o Brasil produzia açúcar, por exemplo, né? E vai começar a produzir já na primeira década nas primeiras décadas do século XIX, o café. O café vai ser o grande produto de exportação que o Brasil vai ter. O café que tem a sua origem na África, né? Ele vai ser o café que vai ser introduzido no Brasil, principalmente no estado do Pará. O estado do Pará, que vai se chamar Grão-Pará. E por que no Pará? Ora, no Pará, porque nós tínhamos no Pará uma série de outras drogas, chamadas drogas do sertão, né? A castanha, né? Nós tínhamos o açaí, nós temos, né? O açaí, a castanha, né? Nós temos uma série de frutas, de ervas aromáticas e tudo mais. Então, a ideia dos caras, não, a gente tem que plantar no Pará, porque é no Pará que vai crescer o café e nós vamos ter aí, de repente, com a produção do café, um produto interessante para oferecer no mercado internacional. Só que no Pará não dá certo, porque o clima do Pará não é um clima para a produção de café. Sem dúvida alguma, não é. E aí a gente vai ver, então, que, mais uma vez, o Brasil vai utilizar ali o Sudeste, né? A região de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que é onde o café vai bombar. É um clima propenso para a produção de café, é um clima que é favorável à produção de café, além do que a terra vai contribuir e muito, né? Quer dizer, a terra naquela região é uma terra muito fértil para a produção de café, então ali nós vamos bombar, vamos ser os maiores produtores de café do planeta, né? Uma economia que vai ser monocultural, só ela, monocultural. Baseada no quê? No trabalho escravo. Então, veja, o Brasil, com a independência, ele não muda. Ele continua tendo meia dúzia de donos das terras, latifúndio. Ele continua sendo agroexportador, quer dizer, não desenvolve manufaturas, né? Até porque as manufaturas inglesas são as que mais lucram conosco. A gente não desenvolve fabriquetas, nem fábricas, nada. A gente não tem cidades grandes. A gente tem a população morando no campo e numa atividade basicamente escrava, né? O trabalho escravo, escravocrata, né? Sem participação popular, esse processo de independência, né? Foi um processo de independência com uma participação elitista e uma aliança, né, de interesses de Dom Pedro com as elites brasileiras, para manter os privilégios das elites, né? Então, as elites continuam com os mesmos privilégios. Aí tem uma chartezinha aqui do lado, né, que Dom Pedro está mexendo no tabuleiro do Brasil, né, porque várias elites locais, a elite do Pará, a elite de Pernambuco, a elite do Amazonas, a elite do Mato Grosso, a elite de Goiás, a elite dos estados nordestinos, a elite do Paraná, a elite do Mato Grosso, a elite do Rio Grande do Sul. Quer dizer, todas as elites locais, latifundiárias, vão ser beneficiadas aí, né, com essa independência do Brasil. Obviamente, nós vamos ter, sim, nas cidades, uma participação popular, a gente viu sobre isso, falamos sobre isso, essa participação principalmente na produção de panfletos, né, de cartas, né, de folhetins, criticando, falando sobre independência. Nós tivemos a revolta da Inconfidência Mineira, tivemos a Inconfidência, a Conjuração Baiana. Então, isso também mostra que havia um descontentamento, né, popular, mas era tímido, foi contido pelo Estado brasileiro e o Estado, então, resolve fazer a independência para não sofrer nenhum tipo de surpresa, digamos assim, popular. Certo, pessoas? Então, a gente termina esse episódio, a gente termina, na verdade, esse capítulo aqui falando sobre a Revolução Pernambucana. Também falei sobre isso para vocês, que vai ser a última revolução aí, né, nesse momento histórico, que força, né, o Brasil a fazer essa independência. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem as atividades desse capítulo, capítulo 17, tem muitas atividades para vocês aqui, que vocês fizessem as atividades, porque isso é importante para o nosso estudo. E a gente já vai para o capítulo 18, a Revolução Francesa. Tá? E a gente vai falar sobre o primeiro reinado
daqui a pouco, né? Então eu já vou começar o primeiro reinado aqui com vocês, passar algumas coisinhas para vocês aqui, rapidinho, sobre o primeiro reinado. Vamos lá. Então, no primeiro reinado, a gente consegue observar o quê? A gente consegue observar, por exemplo, no primeiro reinado, que o Brasil, ele é o Brasil que permanece com latifúndio monocultural, agroexportação e escravista. Aquilo que a gente viu ali, né? Revoltas contra a independência ocorreram, né? Mas não foram suficientes, né? E o Brasil começa a reconhecer as independências e começa a ser reconhecido pelo exterior. Então, o primeiro país a reconhecer o Brasil independente vai ser os Estados Unidos, em 1824. E aí nós vamos ter, então, digamos, uma ação internacional dos americanos que vai se chamar América para os Americanos. A gente viu isso aí, a gente estudou isso aí nas independências latinas, né, latino-americanas e independência americana, que a doutrina Monroe, ela vai ser uma doutrina de, digamos assim, do Big Stick, né, que é o do grande porrete, né? Ou seja, os Estados Unidos vai atuar influenciando os mercados latino-americanos. Então, o Brasil vai ser o primeiro país, o país reconhecido como independente pelos Estados Unidos por um grande interesse americano, não na independência do Brasil, na autonomia do Brasil, mas sim no mercado brasileiro. Tá? O segundo país, Portugal. Aí vocês podem pensar, senhor, mas como assim Portugal, né? O Brasil pertencia a Portugal, como é que Portugal vai ser tão bom em reconhecer o Brasil? O Brasil vai ter que pagar uma indenização para os portugueses. Olha só. Apesar de parece um negócio de pai para filho, né? De Dom João para Dom Pedro, o Brasil, em 1825, ou seja, um ano depois dos Estados Unidos, vai pagar uma indenização de 2 milhões de libras para o povo português. 2 milhões de libras é dinheiro. Para o povo português para se tornar independente. Tá? Então, o Brasil não tem esse dinheiro. O que o Brasil faz? O Brasil pega emprestado. Com quem? Com o terceiro país a reconhecer o Brasil como independente. Então, em última instância, olha só, o Brasil vai se tornar independente politicamente, mas através dos empréstimos que vai fazer com os ingleses em 1825, de 2 milhões de libras, mais a renovação dos tratados de privilégios alfandegários, porque o Brasil já deve para os ingleses, mais o Brasil tendo que acabar com a escravidão. Quer dizer, o Brasil vai ficar encalacrado, pessoal, de dívidas internacionais com os ingleses, vai ficar dependente dos ingleses economicamente. Tá? Então, mas com isso o Brasil acaba tendo um reconhecimento internacional das principais potências internacionais, inclusive do seu ex-dono, que é Portugal, pela sua independência. Então, aqui está o Machado, né? Independência. Está o Brasil na mão, mais um saco de dinheiro. E a Constituição Imperial, então, começa a se construir uma Constituição no Império. Né? O projeto da Constituição ele vai ser frustrado. E por que frustrado? Ora, o Dom Pedro monta uma Constituinte, então vão ser lá os deputados brasileiros, né? Principalmente a elite brasileira, vai começar a escrever a Constituição. Então, a Constituição que vai ser escrita pelos brasileiros, ela é uma Constituição inspirada, digamos assim, inspiradas na Revolução Francesa, inspiradas no Iluminismo. Então, ela acaba sendo considerada a Constituição da mandioca. E por que da mandioca? Ora, porque era uma Constituição pró-brasileira.
ela não era uma Constituição que privilegiava o império. Ela colocava o poder executivo submisso ao poder legislativo. E qual é qual é o grande lance dos poderes? E aí, isso já no Iluminismo, né? Então, como é que os poderes são estabelecidos, né? Numa Constituição? Numa república, os poderes eles têm que ter o mesmo nível, eles não podem ser um mais importante do que os outros, porque esses poderes estabeleçam, então, um equilíbrio no Estado. Então, o poder executivo, o legislativo e o judiciário têm que ter uma ação quase que equilibrada de poderes, né, justamente para que eles possam exercer um padrão de governo que não seja autoritário, né, de nenhum poder para outro. E os parlamentares, quando fazem a Constituição da Mandioca, colocam o poder executivo, que é o poder de quem executa, ou seja, que é o poder do rei, né, do presidente ou do rei, no caso do Brasil é o império, é o rei, coloca o poder do rei menor do que o poder da Câmara de Deputados, que é onde os caras estão escrevendo a Constituição. Então aí o rei enlouquece com isso, né? Então Dom Pedro fica pé da vida com isso e vai fazer o quê? E vai impor, ele vai acabar com a Constituição da Mandioca e vai entregar, então, a Constituição brasileira pronta, ela vai ser outorgada. Então, pegam uma caneta aí e escreve, a Constituição ela é outorgada. E o que é outorgada? Ela é imposta, ela não é discutida com os parlamentares brasileiros. Ela vai ser imposta por Dom Pedro I, e ela é uma Constituição, então, que estabelece uma monarquia constitucional hereditária. Então, nós vamos ter um rei dentro do Estado brasileiro que vai passar para o filho a herança do seu reino. O catolicismo é a religião oficial, a igreja está atrelada ao Estado, né? Então, nós vamos ter essa característica de igreja atrelada ao Estado. Está aqui, ó, a charge, né, de Dom Pedro, Constituição para o povo, é a Constituição que ele entrega, está o povo aqui amarrado. O voto é censitário, significa dizer que só vota, e indireto, né, só vota quem tem muito dinheiro no Brasil, quem tem 100 mil réis, no mínimo, de dinheiro, vai poder votar. Então, a Constituição só votam as grandes elites. Aqui tem um gráfico, né? De cada 30 homens, 14 eram escravos e não podiam votar. Dos 16, 10 tinham renda suficiente para votar. Dos restantes, 5 votantes escolhiam um único eleitor para votar. Então é o seguinte, nos deputados e senadores, era uma eleição indireta. Nós escolhíamos alguém para votar em alguém. Então, realmente era um funil, poucas pessoas podiam votar. Nós vamos ter o evento da Confederação do Equador, em 1824, que é uma revolução que ocorre, uma revolta que ocorre no Nordeste brasileiro. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas formam, então, este bloco de estados para se tornar independente, né, do Brasil, né, se tornar uma revolta separatista. Então, o Nordeste quer se separar do Brasil e se tornar uma república popular, né, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas, justamente porque, criticando o autoritarismo de Dom Pedro I, né, falando sobre a pobreza generalizada naquela região, porque essa região foi completamente esquecida depois do sucesso e do fracasso do açúcar, né? E a cobrança de impostos, né, dessa região, que era altíssima, né, gurizada? Então, essa revolta, os líderes Paz de Andrade, Cipriano Barata e Frei Caneca, né, vão ser presos, né? E essa revolta vai ser violentamente reprimida, e o Frei Caneca esse vai ser executado, né, por vários mercenários contratados pelo reino, pelo Império Brasileiro, para acabar com a Confederação, né, do Equador. Está ali, ó, independência
religião, união e liberdade era o lema da Confederação do Equador. A crise, então, do primeiro reinado, dificuldades financeiras, principalmente porque o Brasil tinha pouca exportação e também porque o Brasil estava dependente economicamente dos estados, do Estado inglês, né? Estava devendo muito. Nós temos o autoritarismo de Dom Pedro, né? Nós temos críticas da imprensa, questões da sucessão de Portugal em 1900. O medo da recolonização do Brasil ainda, né, permanecia na atmosfera do Brasil. Tivemos uma guerra de separação com o Uruguai, com 8.000 mortos, gastos muito fortes com a guerra no Uruguai, assassinato do Frei Caneca. Né? Alguns jornalistas, como o Líbero Badaró, vão ser perseguidos, né? E impopularidade do governo de Dom Pedro. Bom, o primeiro reinado, então, vai ser marcado por isso. Nós vamos ter um quarto poder, e aí, falando nisso, nós já estamos terminando a nossa aula. Nós vamos ter o poder executivo, legislativo, judiciário, agora com a nova Constituição de 1824, e o poder do rei, que é o poder que está acima de todos os outros, que é chamado poder moderador. Esta vai ser a característica constitucional de Dom Pedro I, então, no Brasil. Sobre esta estrutura de poder, nós iremos falar depois do próximo capítulo, porque a nossa próxima aula ela vai tratar justamente do quê? Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa e a Era Napoleônica no nosso próximo encontro, terça-feira. Espero todos por aqui. Espero que eu tenha contribuído para a aula de hoje. Um grande beijo, um bom fim de semana para todos e a gente se vê na próxima terça-feira. Valeu? Tchau, gurizada. Valeu, senhor. Tchau, senhor. Tchau.